vez. Bom, gente, eu sei que vocês estão aí no YouTube, tá? Sem problemas. Aqui a gente faz tudo ao vivo mesmo, né? Estamos entre amigos, estamos aqui junto com a família. Meu nome é Juliana Menezes, eu tenho a alegria, a honra de ser a esposa do Davi, do nosso palestrante de hoje. E primeiro eu queria dar as boas-vindas a todos vocês, sejam muito bem-vindos, nossos amigos, nossos familiares, nossos clientes, os amigos dos amigos, né? Aqui a gente faz uma grande família focada em nutrição, focada em melhorar os hábitos, focada em ajudar o próximo, né? Que isso é uma grande parte da nossa missão, ajudar as pessoas a serem mais felizes, ajudar as pessoas a serem mais saudáveis. Eu não falei que é para ajudar alguém a ser perfeito, tá? Eu falei mais feliz, mais saudável, perfeito não dá. Então, vamos fazer tudo que a gente pode nesse momento. Eu sei que nós estamos vivendo um momento cheio de tristeza, ao mesmo tempo cheio de desafios, ao mesmo tempo cheio de motivos para a gente se cuidar. Mais do que nunca, nós temos muitos motivos. E o tema desse dia de hoje foi um tema especial, né, que o Davi escolheu, que a gente escolheu batendo papo, de acordo com o que a gente via, que a gente estava precisando, que os nossos amigos estavam precisando, lembrar de algumas respostas que vocês vão ouvir hoje. Então, eu vou apresentar o Davi, né? E ele foi pesquisador, tem muita gente que ainda não conhece, então vou apresentar. Ele foi pesquisador e educador na área de ciências biológicas, é autor de livros na área de biologia celular e molecular, bioquímica e fisiologia. Há 25 anos é mentor de estilo de vida ativo e saudável, desenvolvimento pessoal e liderança, e é um palestrante nacional e internacional. E ele sempre foi muito estudioso, sempre foi um grande professor, com certeza tem muitos alunos aqui assistindo, e nesse momento eu vejo aqui em casa, né, nós estamos isoladamente juntos em casa, e eu vejo que ele está mais dedicado do que nunca em atualização científica, lendo muito, estudando muito, para contribuir da melhor forma com todos vocês. Então, nosso tema de hoje é um tema muito especial. Hoje nós vamos aprender sobre fome ou vontade de comer. Várias estratégias naturais para saber diferenciar, para saber não se submeter e para saber resolver essa questão, né? Como viver melhor com essa questão. Então, agora eu vou passar a palavra para ele, Davi Menezes, meu querido marido. Pode começar. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, estamos reunidos no nosso momento saudável. Muito obrigado pelas palavras carinhosas, meu amor, e obrigado pela introdução. Hoje nós temos um tema muito especial. Deixe-me compartilhar aqui com vocês a tela de abertura. E o tema foi escolhido com muito cuidado, muito oportuno, e tem muitas pessoas enfrentando desafios dessa natureza neste momento, em que estão isolados, em que já estamos há quase 2 meses aqui no Ceará, praticamente 2 meses concluídos, e que as pessoas agora estão com desafios relativos à sua qualidade de vida. A maioria está ansioso, a maioria está com preocupações, a maioria está com medo, a maioria está engordando, a maioria não está conseguindo ter uma alimentação equilibrada, manter um estilo de vida ativo e saudável. O nosso papel aqui é exatamente fornecer informações, inspiração e apoio para mudar este quadro, para que as pessoas neste momento possam se cuidar, possam se renovar, possam eliminar velhos hábitos, se construir novos hábitos e desenvolver um novo plano de vida. Então, o tema de hoje vai ser estratégias naturais para o controle do apetite. Então, eu quero agora começar a minha apresentação com vocês, fazendo uma viagem no tempo, para que a gente possa entender as origens desse processo e o que é que nós podemos fazer de melhor. A sensação de fome, ela é essencial à nossa sobrevivência. Nós estamos falando da espécie humana aqui. A espécie humana, do ponto de vista de existência na superfície da Terra, na biosfera,
ela, segundo os antropólogos, é estimada em cerca de 200 mil anos de existência, o Homo sapiens. E desses 200 mil anos, cerca de 90% nós estávamos antes da agricultura, antes da pecuária, antes da domesticação dos animais e do cultivo dos alimentos. É chamada a época dos caçadores-coletores, pré-história, homem das cavernas. Então, para a nossa sobrevivência, foi essencial que a gente desenvolvesse mecanismos de fome para que a gente buscasse alimentos e, através desses alimentos, a gente obtivesse calorias e essas calorias possibilitassem que a gente produzisse dentro das nossas células a molécula poderosa chamada ATP, que alimenta todas as funções biológicas e mantém o nosso organismo vivo da melhor forma possível. Então, esses elementos que fornecem calorias são, primariamente, as gorduras, depois os carboidratos ou açúcares e, por fim, as proteínas. Todos os outros nutrientes que nós conhecemos, como fibras, água, vitaminas, minerais, oligoelementos, todos eles não fornecem calorias. Então, os que fornecem calorias são esses três. Então, quando a gente tem fome, nós temos fome destes elementos principais, porque a fome ela é primariamente despertada pela necessidade de energia, necessidade de calorias. Só que nem sempre tinha alimento disponível. E também existiam períodos em determinados lugares na Terra onde os alimentos ficavam durante uma boa parte simplesmente indisponíveis, como, por exemplo, na época do inverno. Então, neste cenário, nós temos aqui um tema que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a primeira vez que eu ouvi falar, mesmo tendo estudado muito biologia antes de chegar na Herbalife, foi com o Dr. David Heber, que é atualmente o chairman do Instituto de Nutrição Herbalife, um membro do Conselho de Assessoria Nutricional da nossa empresa, um dos maiores pesquisadores de nutrição humana do mundo, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E ele dizia o seguinte: todos nós somos descendentes dos indivíduos que expressaram os genes poupadores. O que é que ele quer dizer com isso? Esses genes poupadores foram exatamente os genes no nosso DNA que possibilitaram que a gente convertesse o excesso de caloria que a gente ingeria em gordura de reserva no corpo. Então, as pessoas, nesta época, que eram fofinhas, eram pessoas que tendiam a uma maior taxa de sobrevivência e chegar em época de reprodução e conseguir passar seus genes para a descendência. Do ponto de vista evolutivo, isso é fundamental. Então, as pessoas que eram muito magrinhas nessa época e que não expressavam esses genes poupadores, nesse período de estiagem, de falta de alimentos, elas normalmente morriam de caquexia. Então, hoje, esses mesmos genes que nunca mais foram desligados, naquela época eram um fator diferencial competitivo do ponto de vista de evolução, garantiam a nossa sobrevivência. Infelizmente, hoje, em grande parte, esses genes são responsáveis pela globosidade. Por quê? Porque eles estão ligados e todo o excesso de caloria que nós ingerimos é prontamente convertido em gordura de reserva. Tá certo? Então, vamos olhar agora para esse cenário. Na época que nós mostramos há pouco, estávamos falando do ambiente natural, onde éramos caçadores-coletores, e se a gente queria comer, nós tínhamos que ir à caça, tínhamos que ir à colheita. Normalmente nos movimentavam muito para conseguir lograr êxito, no sentido de conseguir alimentos, só que hoje a gente tem que se movimentar quase nada, é só ir até a despensa, só ir até a geladeira e há uma quantidade enorme de alimentos à nossa disposição. A pergunta que se faz aqui é o seguinte: você tem fome ou você tem vontade de comer quando você vai à geladeira? São os mecanismos essenciais de sobrevivência que estão norteando o seu comportamento ou é simplesmente desejo de satisfazer algum prazer, de compensar alguma emoção? Vamos agora fazer algumas reflexões neste sentido, tá certo? Um instantinho só. Aqui, quando a gente olha para uma situação como essa, onde nós estamos vendo aqui um indivíduo com uma maçã numa mão e um sanduíche na outra mão, o que é que está comandando neste momento? A fome, a necessidade de nutrientes, a necessidade de sobrevivência, a necessidade de energia
ou simplesmente o prazer de comer? Vamos entender um pouco mais sobre esse tema, mergulhando na nossa biologia. Então, nós estamos falando aqui sobre o controle da ingestão de alimentos. O que é comportamento e o que é bioquímica. Eu não queria que vocês achassem que esse quadro que está aí projetado no slide fosse complexo demais para ser entendido. Eu vou fazer um resumo. Todo o processo está controlado pelo nosso cérebro, numa região nobre do nosso cérebro chamado hipotálamo. Então, existem vários setores do nosso organismo que se comunicam com o nosso cérebro e que têm influência sobre o nosso comportamento alimentar. Então, várias categorias de sinais convergem no cérebro para influenciar a homeostase energética, como hormônios, vários hormônios, nutrientes ricos em energia, são poderosos para influenciar o nosso cérebro e comandar o nosso prazer de comer e a nossa busca por alimentos. Bem como isso tudo se integra em outras áreas do nosso cérebro, além do hipotálamo, com atividades que têm a ver com o nosso conhecimento, têm a ver com o nosso comportamento social, têm a ver com os nossos estados emocionais, e o resultado de tudo isso é o quê? Vai decidir a quantidade de alimentos que você vai ingerir, vai decidir a quantidade de energia que você vai gastar, e desse balanço, que nós chamamos de homeostase energética, vai decidir a quantidade de gordura que você vai armazenar no final das contas. E aqui eu quero agora trazê-los para os tempos modernos e quero mostrar para vocês as armadilhas e como é que nós, através do conhecimento e da melhor atitude, podemos ter a melhor saída, ter controle da situação e não a situação e as circunstâncias nos controlarem. Como eu falei no slide anterior, os alimentos densos em energia, ou seja, aqueles alimentos que são ricos em calorias, principalmente aqueles que são ricos em gordura e carboidratos ou açúcares, eles têm um poder muito grande de estimular o nosso cérebro, desde a pré-história, porque nós dependíamos disso para a nossa sobrevivência. E a indústria, sabendo desse detalhe da nossa biologia, de uma maneira muito estratégica e nada inocente, manipula a composição dos alimentos de maneira a retirar uma boa parte dos nutrientes que entram em decomposição, que atraem micro-organismos decompositores, acrescentam muitos aditivos para estabilizar e manter o alimento o mais tempo possível disponível para consumo, sem se decompor, e, além da retirada de nutrientes, acrescenta uma quantidade muito grande também de gordura, açúcar e sal. Quanto maior a concentração desses três elementos, maior o efeito sobre o nosso sistema nervoso, sobre o nosso apetite. Quando nós assistimos à palestra desse pesquisador e empreendedor, professor Paul Pilzer, foi no ano de 2002, pela primeira vez nós assistimos uma conferência dele nos Estados Unidos, e ele falava sobre esse conceito da revolução do bem-estar. E naquela ocasião, dentro da sua palestra, ele mencionou como é que a indústria do tabaco migrou para a indústria dos alimentos processados. Como é que depois que a indústria do tabaco começou a perder negócios, por causa dos processos, devido aos efeitos colaterais nocivos do cigarro sobre o organismo das pessoas, eles começaram a comprar empresas de alimentos, mas infelizmente com uma mentalidade muito parecida com a que eles trabalhavam com o cigarro, usando tecnologia química para aumentar a concentração de nicotina dentro do corpo das pessoas, para aumentar a necessidade de continuar fumando, criar literalmente adicção ou vício no cigarro, começaram a fazer a mesma coisa com os alimentos. Então, grandes companhias de cigarro hoje estão envolvidas com grandes companhias de alimentos processados. E aí que começa a confusão. Existe um escritor famoso nos Estados Unidos, ganhador do prêmio Pulitzer, chamado Michael Moss, e ele escreveu este livro, que tem no nosso idioma, o livro tem o nome de Sal, Açúcar e Gordura, ou simplesmente Gordura, Açúcar e Sal. Eu prefiro mencionar gordura, açúcar e sal porque cria as iniciais da palavra gás, e fica mais fácil da gente memorizar o poder que tem o gás no controle do nosso apetite, que é a gordura, açúcar e sal concentrado nos alimentos. E ele, neste livro, que é um verdadeiro documentário de denúncia sobre como a indústria alimentícia nos fisgou,
e criou literalmente viciados em comida, como é que eles utilizam essas tecnologias para obter seu objetivo. Então, como é que a ciência do vício em junk food foi desenvolvida? E como é que as empresas que produzem e comercializam esse tipo de alimento nos mantêm ligados a eles, adorando-os, quando você não toma consciência, não tem informação suficiente, nem atitude para fazer mudanças e reeducação alimentar. Então, existe um conceito dentro da indústria que é chamado de bliss point. O que é que significa isso? Se vocês olharem para essa imagem, o que é que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo chocolates, vocês estão vendo cookies, vocês estão vendo batatas fritas e estão vendo sorvete. Primeira coisa que eu queria lembrar aqui para vocês é que quando você vai na natureza, não existe nenhum tipo de produto natural que você retire da natureza que tenha esses 3 elementos concentrados no mesmo produto: gordura, açúcar e sal. Somente alimentos produzidos pela indústria humana. E a presença deles e a combinação deles cria o chamado de ponto de êxtase, que seria a tradução para o nosso idioma do bliss point, que é a combinação ideal de açúcar, gordura e sal e crocância, que ativa os centros de controle do hipotálamo e de recompensa no cérebro, fazendo-nos desejar cada vez mais esse tipo de alimento. Então, o segredo número 1 é não comprar para não ter em casa. Porque se você compra, você vai consumir. E não é fácil conseguir se libertar disso aqui. É muito importante, primeiro, que tenha informação e que, segundo, gradativamente vá colocando em prática para que você possa mudar este cenário. Então, quero dizer para vocês que grande parte destes alimentos também são ricos em calorias vazias. Ou seja, tem muita caloria e pouco ou nenhuma nutrição. O que significa que você vai ficar permanentemente com fome e armazenando calorias sob a forma de gordura. Então, a dica número 1 aqui é: comece a aumentar o consumo de alimentos com maior densidade nutricional e menor densidade energética. E o que é que vem a ser a densidade nutricional? Os alimentos que têm alta densidade nutricional são exatamente aqueles que o quê? Que possuem elevada quantidade de nutriente em relação ao seu valor energético. Que por cada caloria que você consome, você consiga a maior quantidade de nutrientes possível. Então, eles promovem a maior ingestão de aminoácidos, maior ingestão de vitaminas e minerais, portanto, micronutrientes, maior ingestão de fibras e maior ingestão de ômega 3. E eu quero dizer para vocês que é possível a gente aprender a gostar de comer alimentos com alta densidade nutricional, a despeito de como tenha sido a nossa educação na infância e na adolescência. E a notícia boa é que nós podemos mudar. E a bioquímica das proteínas da nossa saliva, segundo pesquisas recentes, pode ser modificada se você persistir na experiência com esses alimentos mais saudáveis e com maior densidade nutricional. E aqui eu já queria apresentar para vocês, de uma maneira introdutória, o nosso produto carro-chefe, o nosso produto principal, o nosso Shake Herbalife. Ele se enquadra perfeitamente nesse conceito de alimento com elevada densidade nutricional e com calorias controladas. Então, você já pode colocar aqui na sua lista a inclusão do nosso shake, pelo menos como uma opção de café da manhã, porque nós sabemos que quando a gente toma um café da manhã mais equilibrado, a gente consegue equilibrar, inclusive, não só o nosso metabolismo, mas também todos os hormônios e neurotransmissores que comandam esse esquema da fome e do apetite. E fica mais fácil de você seguir adiante com controle da situação. Agora eu queria abrir mais a nossa discussão para explicar para vocês a diferença entre fome biológica e fome hedonística, para poder entender a diferença entre fome e apetite. Então, uma está relacionada com a necessidade bioquímica de nutrientes. A outra está relacionada com a necessidade psicológica de prazer. Então, aqui existe uma tabela que a gente criou que mostra a distinção entre a fome de nutrientes, que é a fome física, e a fome psicológica, ou fome emocional.
A física, primeiro, ela aumenta gradativamente o tipo de fome, a emocional pode surgir do nada, é repentina. A física, ela é não seletiva, você tem necessidade de comer, a emocional, você tem necessidades específicas para determinados tipos de alimentos, independente deles serem nutritivos ou não. A física ocorre cerca de 3 horas após a refeição, a emocional ocorre vinculada às emoções, não independente da quantidade de alimento que você tenha comido na última refeição. A física é atenuada pela ingestão de líquidos, a emocional não sofre atenuação com ingestão de líquidos. A física é saciada ao final da refeição, a outra frequentemente não se sacia após a refeição, e finalmente a fome física resulta em satisfação e a outra, infelizmente, resulta em culpa, com raras exceções. Então, essa é a grande diferença, são as grandes diferenças entre a fome biológica e a fome hedonística, ou fome de prazer. Então, você tem fome ou tem vontade de comer? Vamos aqui a algumas dicas práticas. É preciso entender a origem dessa tal de vontade de comer. Primeiro, será que eu estou com fome? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Se sim, coma respeitando sua fome e focando na qualidade, sem comer só o que você está com vontade, mas procurar observar e tentar equilibrar o prazer de comer com a tua saúde, com o teu bem-estar. Segundo, será que eu quero isso mesmo? Vai valer a pena comer isso agora? Sendo que daqui a pouco eu já vou almoçar ou jantar? Normalmente, muitas pessoas ficam beliscando e quando chega na hora das refeições principais, estão com sua fome e a sua vontade de comer alterada e terminam prejudicando a sua nutrição, a sua saúde, o seu bem-estar. E outra questão, preciso mesmo desse alimento agora? Outra pergunta importante. Ou será que somente estou entediado? Ou até mesmo estou com sede? Porque o centro de regulação da sede ele é muito próximo do centro de regulação da fome. Muitas vezes se confundem. Então, muitas vezes sentimos vontade de comer quando, na verdade, estamos com sede ou entediados e comer pode ser um passatempo se feito sem atenção. E muitas vezes, quando você não está atento ao que você está comendo, você tende a ingerir excesso de calorias e alimentos insalubres. Então, a dica importante: preste atenção na hora que você for se alimentar. A alimentação é um momento que deveria ser considerado sagrado, porque é uma das coisas mais importantes para a nossa qualidade de vida e para a nossa longevidade. Eu costumo, em alguns eventos meus presenciais, fazer a seguinte pergunta. Por favor, quem é que gosta de comer aqui na sala? Levante a mão. E todo mundo levanta a mão. Quem é que gosta de comer muito? Levante mais a mão ainda. O pessoal levanta mais ainda a mão. Quem é que gostaria de comer por muito tempo? E aí continua a dinâmica. Aqueles que levantaram a mão para as 3 perguntas, a minha provocação é a seguinte. Se você gosta de comer, gosta realmente e quer comer por muito tempo, você tem que aprender a comer. Porque a maioria das pessoas que não aprende a comer vai comer por pouco tempo, porque os próprios maus hábitos alimentares podem abreviar o tempo da pessoa por aqui. Então, isso tudo são questões que nós devemos conhecer e praticar. Então, concentrar-se na hora que você vai comer, prestar atenção e também comer mastigando, comer devagar, apreciando o que você está comendo. Ao invés de ficar com o celular ligado, televisão ligada, você se concentrar naquilo que você está fazendo. Isso é uma grande vantagem. Então, aqui temos uma pesquisa científica. A atenção plena, ou mindfulness, uma prática baseada no Zen budismo, tornou-se popular como uma maneira de se auto-acalmar primeiro e como um método para melhorar padrões de comportamentos alimentares. Conectado intimamente com a atenção plena, é você poder ir mais lentamente, aprender a mastigar os alimentos. Grande parte das pessoas que não mastigam os alimentos é capaz de ingerir volumes muito grandes de comida, dilatar o estômago e virar um hábito. Portanto, se ela, todas as vezes que for comer, ela não dilatar o estômago, ela não se sente satisfeita. Então, mecanicamente, anatomicamente, ela está alterada por esse mau hábito de não mastigar. E, normalmente, a pessoa que não mastiga não ensaliva. E quando não ensaliva, você não inicia corretamente o processo de digestão e, portanto, não vai aproveitar bem o que você come. E mais do que isso, vai ter muita sede, vai beber excesso de líquidos. E o excesso de líquidos atrapalha o processo digestório.
Então, esse estudo destaca algumas das vias neurais e hormonais que podem sustentar o efeito de uma taxa de alimentação mais lenta na redução do apetite. Então, se você comer mais devagar, vai dar tempo dos hormônios serem produzidos e você tende a não repetir e tende a comer menor quantidade. E um aumento maior na plenitude após a refeição e uma maior supressão da grelina, que é um dos hormônios mais poderosos dentro desse contexto da nossa fome. Então, aqui eu vou trazer novamente para esse tema o conceito de fome oculta, que eu falei em uma das minhas últimas palestras, que é talvez uma das primeiras coisas que você tem que conhecer para você eliminar, para você ter controle sobre seu apetite, sobre sua ingestão de energia e, consequentemente, sobre sua saúde, sobre seu peso. Basicamente, a fome oculta é consequência da falta ou do baixo consumo de micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, que afetam 1/3 da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde, e que pode comprometer vários processos, desde o seu metabolismo até alterações no seu sistema imunológico, suas defesas antioxidantes, incluindo seu desenvolvimento físico e mental. O que pode provocar? Hábitos alimentares inadequados, como refeições mal mastigadas, como nós já comentamos, excesso de comida industrializada, dietas restritivas estão por trás desse fenômeno da fome oculta. Foi feito um estudo no Brasil, inicialmente focado em osteoporose, mas depois eles ampliaram e descobriram várias deficiências de micronutrientes na população brasileira. Pasmem, a conclusão do estudo é que quase 90% da população brasileira tem deficiência para pelo menos 7 micronutrientes essenciais, dentre eles cálcio, magnésio e as vitaminas D, A, C, E, K e B5, que são vitaminas importantes para o funcionamento de toda a nossa bioquímica e, sobretudo, do nosso metabolismo. Então, nesse sentido, o que é que ocorre? A pirâmide alimentar desenvolvida pela Universidade de Harvard, agora, a nova versão, inclui a importância da suplementação de vitaminas e minerais. E aqui, no primeiro plano, vocês estão vendo a imagem do nosso suplemento de multivitaminas e minerais como uma estratégia inteligente para você preencher as lacunas nutricionais que normalmente ocorrem na alimentação, que a gente nunca consegue fechar toda a equação dos nutrientes essenciais que as nossas células precisam nas refeições principais dos nossos dias. Então, é uma questão de garantia nutricional, incluir um suplemento de multivitaminas e minerais e vai contribuir também para eliminar a fome oculta. Agora vamos falar um pouco sobre o hipotálamo, que é a região nobre do nosso cérebro, que regula o quê? O apetite, a fome, a sede e o processo de saciedade. Ele comanda uma série de reações químicas estimuladas por hormônios e neurotransmissores que são enviados de diferentes partes do corpo. Principalmente de onde? Do estômago, do intestino, do tecido adiposo e do pâncreas. Eu vou comentar cada um desses hormônios de uma maneira bem breve e bem didática para que todos vocês possam gravá-los. Então, aqui estão os principais hormônios reguladores do nosso apetite e da nossa fome. O primeiro deles é a grelina, o segundo é a leptina, o terceiro é a insulina. Acredito que vocês já ouviram falar em todos eles. A grelina, o que é que provoca? Ela aumenta a sensação de fome, diminui a sensação de saciedade. A leptina faz exatamente o contrário. Ela diminui a nossa fome e aumenta a nossa saciedade. E a insulina, ela regula a nossa glicemia. Normalmente, depois que você come, a insulina é secretada pelo pâncreas e faz o controle da taxa de açúcar no sangue e também tem uma ação anabólica. A insulina também tem o poder de colocar aminoácidos para dentro dos tecidos, sobretudo o tecido muscular, e facilita a construção de massa magra e melhora o nosso metabolismo. E o fato de regular a glicemia nos ajuda no controle também do apetite, porque quando a glicose cai muito, depois de uma refeição rica em açúcar, você normalmente fica com vontade de comer pouco tempo depois de uma refeição principal. Em 1994, um ano antes de nós iniciarmos as nossas atividades com Herbalife, a equipe de um cientista chamado Jeffrey Friedman, da Universidade de Rockefeller, descobriu esse hormônio chamado leptina, e esse hormônio proteico que abriu o campo para estudo dos mecanismos moleculares do controle de peso e das bases biológicas da obesidade.
Esses dois hormônios foram descobertos mais ou menos no final da década de 90. A leptina foi descoberta em 94 e a grelina descoberta em 99 por uma equipe de cientistas japoneses. São os dois hormônios que têm sido reconhecidos como uma grande influência no controle da nossa ingestão de alimentos. A leptina é um mediador da regulação do balanço energético a longo prazo, suprimindo a ingestão de alimentos e induzindo a perda de peso. A leptina é produzida pelo tecido adiposo. E a grelina é o que dispara a nossa sensação de fome. Então, eles têm uma ação contrária no cérebro. Tá certo? A leptina ela é produzida depois que você come para garantir a saciedade. E a grelina é o que faz você ter vontade de comer, para garantir que você possa se nutrir e continuar sobrevivendo. Então, aqui estão os dois grandes hormônios influenciadores do apetite. Vocês já ouviram falar no nome anorexígeno, medicamentos anorexígenos ou inibidores de apetite. A origem da palavra é orexígeno, que significa que abre o apetite, e anorexígeno significa que diminui o apetite, ou simplesmente suprime o apetite. Então, a grelina, produzida pelo estômago, que dispara a sensação de fome, é um hormônio orexígeno. E a leptina, produzida pelo tecido adiposo, e que dispara a sensação de saciedade, você para de comer, fica satisfeito, é um hormônio anorexígeno. E o equilíbrio entre esses dois hormônios cria o balanço energético do nosso corpo. Qual é o desafio? O desafio é que esses hormônios eles atuam no hipotálamo. E a qualidade e a quantidade do nosso sono tem uma profunda influência sobre o mecanismo de ação deles. Se você dorme bem, no dia seguinte, a sua produção de leptina e grelina está equilibrada e tudo funcionará de acordo com essa explicação que nós acabamos de transmitir para vocês. Mas se você tiver sono perturbado ou sono insuficiente, haverá um desequilíbrio. E o que vai acontecer é que, durante o sono, a produção de leptina no corpo aumenta e a produção de grelina diminui. Entretanto, quando o sono é interrompido ou de baixa qualidade, a produção de leptina é suprimida e a produção de grelina é aumentada. Significa que no dia seguinte o seu hipotálamo vai estar mais sensível e desregulado, de maneira que algumas pesquisas foram publicadas recentemente que você é capaz de ingerir até mais de 300 calorias no dia seguinte em petiscos, sem perceber, por causa do desequilíbrio desses dois hormônios, o hormônio da fome e da saciedade, simplesmente porque você não dormiu direito. Então, saiu uma matéria super interessante que eu gostei muito e estou reproduzindo aqui para vocês com o artigo científico do lado. Uma noite mal dormida já é suficiente para o corpo estocar gordura, por causa deste desequilíbrio dos hormônios que regulam a fome e a saciedade. Outro artigo científico. A privação de sono pode resultar em pessoas que consomem mais calorias durante o dia seguinte, de acordo com uma revisão sistemática e meta-análise do European Journal of Clinical Nutrition. Níveis de leptina e fome em adultos saudáveis jovens após uma noite de perda de sono. Uma noite de perda de sono. O que é que diz o artigo? A interrupção de uma noite foi associada à ativação do sistema de estresse em adultos jovens saudáveis e demonstrou estar ligada à diminuição dos níveis de leptina e sensibilidade à insulina prejudicada e, consequentemente, aumento da fome e do apetite no dia seguinte. Outro artigo. A curta duração do sono em homens jovens e saudáveis está associada à diminuição dos níveis de leptina, que é o hormônio da saciedade, e aumento dos níveis de grelina, disparando a fome e a falta de controle. Um novo estudo mostrou que dormir as 8 horas de sono por noite recomendadas contribui para uma menor ingestão de carboidratos e açúcares, especificamente o que favorece o controle da obesidade. Então, vocês estão vendo que o processo é bem seletivo e que, portanto, o sono tem inúmeras funções, dentre elas, nos ajudar no controle da fome e do apetite. Qual é o problema de você desregular esse controle? É que quando esses hormônios estão desequilibrados, você também vai ter uma alta liberação de insulina, por causa da ingestão excessiva de alimentos e principalmente de carboidratos, que vai fazer com que você realmente perca o controle da situação. Vai deixar você com uma fome anormal, especialmente para alimentos ricos em carboidratos refinados.
queria que vocês agora escutassem uma apresentação feita por um médico especialista chamado Robert Lustig, que vai dar algumas dicas muito valiosas para que vocês possam apreciar. So the question is, how do you make your home safe for your child? Number one, get rid of every sugared beverage in the house. There is no such thing as a good sugared beverage, period. Ele é um endocrinologista especializado em crianças. Doesn't fruit juice have vitamin C? Take a pill. There's enough vitamin C in all the other foods. You do not need the vitamin C in fruit juice. Number two, we need to keep the insulin down. Insulin's the thing that's driving the weight gain. Insulin's the thing that ultimately impacts on leptin's ability to signal. The way to do that is fiber. If you eat your carbohydrate with fiber, you will lessen the insulin response. Your insulin won't go up as high because your blood sugar won't go up as high. How do you do that? You look at the side of the package and where it says dietary fiber. If it's a solid, you want to look at dietary fiber. You want 3 grams of fiber or greater. 3 gramas por porção. Wait 20 minutes for second portions. Kid comes to you and says, I'm hungry. You give him a plate of food. Kid eats the whole plate of food, says, I'm still hungry. You look at the kid, say, how can you be hungry? You just ate a whole plate of food. The kid is. No one wants to be a bad parent, so you give the kid more. What went wrong there? Very simple. There's a hunger hormone in your stomach. It's called ghrelin. When your stomach is empty, ghrelin goes up, goes to your brain, tells your brain, you're hungry. You eat. Ghrelin goes down. So that should be the end, right? Wrong. The reduction of ghrelin ends up reducing hunger, but it does not induce satiety. Hunger and satiety are 2 different concepts. Satiety comes at the end of the intestine. So you put the food in the stomach, the food has to traverse 22 feet of intestine, food moves through the intestine through movement of the muscles of the intestine called peristalsis, gets to the end of the intestine where cells that are specific at the end of the intestine release a hormone called peptide YY, which circulates in the bloodstream, goes to your brain, and tells your hypothalamus, the area which controls eating, that you've had enough. That's it. Meal's over. It takes 22 feet of intestine to get that satiety signal. That takes time. So, the third rule, wait 20 minutes for second portions. Let the food work. A way you can move that along, so it's not a whole 20 minutes, maybe 18 or 17, eat your food with fiber, because fiber makes the food get through the intestine faster, so you can get the satiety signal sooner. And you can save all of those second portion extra calories. And then number 4, the hard one, the killer, the definite problem. Buy your screen time with activity. Buy your TV time, your Facebook time, your video game time, your texting time with activity. If you're outside for a half hour, you can have a half hour of TV. If you're riding your bike for an hour, you can have an hour of video games, etc. The problem is that parents are using the TV as the babysitter, and they don't want to give that up. The exercise has to be consistent and sustained. It does not have to be large, but it has to be consistent and sustained, and that is not part of the American diet plan. Vamos fazer um resumo das dicas que vocês escutaram nesse vídeo com o especialista Robert Lustig. Primeira dica, livre-se de todas as bebidas doces em sua residência. Refrigerantes, sucos em caixas, evite colocar dentro de casa, porque se você for colocar, será consumido, inclusive pelas crianças. Segundo, controle seus níveis de insulina. Na prática, ingira mais fibras. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso a seguir.
Terceiro, aguarde 20 minutos para se servir novamente. Fazer um segundo prato. Porque quando você mastiga bem, você libera os hormônios do intestino que vão criar saciedade. Se você mastigar pouco e comer muito rápido, não dá tempo de você ficar saciado. E você vai conseguir colocar mais alimentos do que o que você precisa. Uma dica prática também que funciona muito bem nesse contexto é você tentar iniciar a sua refeição principal com uma salada de folhas, vegetais e frutas. Porque você mastigando e ingerindo mais fibra, você está cumprindo essas duas dicas, a segunda e a terceira. E quando você for para o prato principal, você já vai se servir com mais educação e vai comer menos. E, finalmente, substitua seu tempo de telas por atividade física. Faça exercícios físicos regularmente e inspire sua família, principalmente nesse momento. Vamos abordar um pouco melhor aqui esse assunto das fibras. A gente observa essa imagem e vê que a diferença principal do lado esquerdo para o direito é que do lado esquerdo você tem cores e do lado direito você tem ausência dessas cores. Significa fitonutrientes em alta concentração do lado esquerdo e fibras e pouca concentração de fitonutrientes e fibras do lado direito. Isso cria resposta no organismo distinta quando você come esses alimentos. Se vocês olharem para este gráfico aqui, nós estamos vendo no gráfico os níveis de glicose no sangue e o tempo depois que você ingere o alimento. Quando você ingere um alimento que é pobre em fibra, o açúcar é liberado rapidamente pela digestão, entra na corrente sanguínea e aumenta de concentração, como vocês estão vendo aí no gráfico vermelho. Significa que esse alimento tem um alto índice glicêmico. E sempre que isto ocorre, haverá uma produção excessiva de insulina e a insulina vai colocar este açúcar para dentro dos tecidos, convertendo em gordura. E logo mais você estará com fome. Portanto, isso é fundamental para regular o seu apetite. Já quando você ingere alimentos ricos em fibras, você tem uma resposta mais suave, porque o processo da digestão dos carboidratos, quando tem fibras, e também quando você ingere junto proteínas e também gorduras, esses três elementos são os elementos principais que afetam o índice glicêmico dos carboidratos. Em primeiro lugar, fibra, em segundo lugar, proteína, em terceiro lugar, gordura. Sempre que possível que você for ingerir carboidratos, procure colocar dentro do complexo que você está ingerindo a presença desses outros nutrientes para afetar a velocidade com que esse carboidrato será digerido e, consequentemente, a velocidade com que o açúcar entrará no seu corpo e dá tempo do seu corpo utilizá-lo como fonte de energia. Então, os alimentos são divididos de acordo com o seu índice glicêmico em baixo índice glicêmico, menor do que 50, médio índice glicêmico entre 50 e 70 e alto índice glicêmico entre 70 e 100. E, na prática, então, o índice glicêmico é a velocidade com que um determinado alimento rico em carboidratos, ingerido, vai aumentar a quantidade de açúcar no sangue, que é a glicemia. Aqui um outro gráfico, na prática, para vocês verem como isso funciona. Temos aqui duas fontes ricas em carboidratos e também rica em fibras, batata e feijão. A batata é rica em carboidrato, mas pobre em fibra. O feijão é rico em carboidrato, mas também rico em fibra e proteína. Então, a resposta, quando você come a mesma quantidade de carboidrato proveniente de feijão ou de batata, é distinta. Observe que a curva glicêmica do feijão foi essa verde. Não houve pico de subida de glicemia. Já a curva glicêmica da batata é totalmente diferente. Basicamente, pela presença das fibras e da proteína que tem no feijão e tem muito pouco na batata. E eu queria agora apresentar para vocês e comentar um pouco mais sobre uma fibra especial chamada inulina. Um nutriente funcional pré-biótico, que, portanto, além dos benefícios para o corpo, também serve como base para a nutrição da microbiota intestinal, das bactérias positivas que habitam o nosso intestino. É considerado uma fibra alimentar solúvel que traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. Onde é que nós podemos encontrar na natureza? Nós estamos falando aqui de fontes naturais da inulina. Alcachofra, chicória e aspargos são ótimas fontes. Temos também, em uma concentração menor, na cebola e no alho. Se a gente for analisar no hábito alimentar brasileiro, e principalmente na região norte e nordeste, onde nós moramos, não se tem o hábito de consumir esses três primeiros. A gente se salva com a cebola e com o alho.
E nem sempre nós ingerimos na quantidade que vai fornecer a inulina que nós necessitamos e que pode nos trazer benefício. Então, vou compartilhar com vocês aqui 2 estudos que falam sobre a importância da inulina e os efeitos positivos na saúde humana, como melhoria da permeabilidade intestinal, diminuição da massa gorda, aumento da produção de peptídeos no intestino, que melhora a nossa saciedade. E a inulina também pode ser considerado um ingrediente adequado para aumentar o consumo de fibras alimentares com potencial para afetar o apetite. Então, o ideal é que a gente consiga obter os nutrientes que nós precisamos através da alimentação, mas nem sempre nós conseguimos isso por diversos fatores que nós estamos discutindo com vocês nesta e em outras palestras. Então, onde eu posso encontrar inulina no portfólio de produtos da Herbalife Nutrition do Brasil? Em primeiro plano, nós estamos vendo aqui o shake, o nosso carro-chefe. Em segundo plano, nós estamos vendo a Nutri-Soap, que é o shake salgado. Em terceiro plano, estamos vendo o Nutrev, que é o substituto saudável para o leite. E aqui, à direita, nós temos um lanche chamado sopa instantânea. Esses 4 produtos contêm inulina como a sua fonte primária de fibra e todos eles fornecem de 3 gramas para cima por porção. Então, nós podemos afirmar que são produtos ricos em fibra e especificamente nessa fibra especial que tem esses benefícios. Eu pesquisei bastante para preparar essa aula e terminei tomando conhecimento desse artigo científico que faz um resumo dos mecanismos pelos quais as fibras alimentares afetam o nosso apetite, afetam a ingestão de calorias e, consequentemente, nos ajudam no controle do peso. Primeiro, aumenta o tempo de mastigação e deglutição. Quanto mais fibra tiver no alimento que você está consumindo, mais necessidade de mastigar, de ensalivar, e mais lento vai ser o processo de deglutição. Isso já cria um processo favorável à saciedade. Diminui o trânsito intestinal, levando a uma absorção mais gradual dos nutrientes, deixando você satisfeito por mais tempo. Diminui o índice glicêmico dos alimentos, como nós explicamos há pouco. Reduzem a absorção de calorias, porque as fibras, principalmente as fibras solúveis, elas tendem a quelar, ou seja, sequestrar parte do açúcar e da gordura que nós ingerimos, impedindo que esse açúcar entre e essa gordura também entre no nosso corpo, o que diminui a ingestão calórica. E, finalmente, podem ser fermentadas lá no nosso intestino grosso pelas bactérias benéficas da nossa microbiota, produzir alguns ácidos graxos de cadeia curta que têm efeito também dentro do nosso corpo, não só na regulação do nosso apetite, mas também na regulação do nosso colesterol e outros benefícios para a saúde. Então, comer fibras realmente faz parte de um hábito alimentar saudável, ajuda no controle do apetite. Aqui agora, para a gente começar a concluir a nossa apresentação, eu quero trazer alguns temas especiais. Veja que curiosidade. Como muitos outros tecidos, o osso, nosso esqueleto, emergiu recentemente como um órgão endócrino inesperado. Glândula endócrina no osso, capaz de secretar hormônios específicos chamados de osteocinas. 2 se destacam, que têm controle do nosso metabolismo e controle da nossa saciedade. A osteocalcina e a lipocalina. A osteocalcina, ela estimula a produção e secreção de insulina pelo pâncreas. Então, melhora a capacidade de aproveitamento do açúcar pelo nosso corpo, principalmente pelo músculo. Pensa sempre no seguinte: os ossos terão saúde se você tiver uma nutrição equilibrada e praticar exercícios físicos regularmente, principalmente exercícios que envolvam resistência, que envolvam levantamento de peso, sejam halteres ou teu próprio peso. Isso é que faz os teus ossos serem fortalecidos e você, além de ter um esqueleto saudável, você também poder contar com essa função endócrina importante. Porque essa substância, a osteocalcina, também vai favorecer a adaptação ao exercício, estimulando a utilização da glicose e dos ácidos graxos pelo músculo. Então, essa é a primeira função do osso, para garantir um bom metabolismo dos açúcares e da gordura dentro do teu corpo. Segundo, outro hormônio que é liberado pelos nossos ossos, ela vai influenciar no metabolismo energético e também vai sinalizar para o teu cérebro, suprimindo o apetite na região do hipotálamo.
Então, é uma coisa muito bacana você poder contar também com os teus ossos para ajudar a regular o teu apetite. E os cientistas foram além, eles descobriram que dentro dos nossos ossos, principalmente os ossos longos dos nossos membros inferiores, sobretudo o fêmur da nossa coxa e os 2 ossos grandes das nossas pernas, tem uma estrutura especial lá chamada de gravitostato. E esse gravitostato, ele é muito curioso o funcionamento dele. Eles consideram que seja o segundo sistema de controle da nossa massa gorda. Os cientistas descobriram um novo mecanismo biológico capaz de calcular o peso do corpo e regular o apetite para manter um valor relativamente equilibrado. Vamos entender isso em termos práticos. Olhem para essa imagem aqui, que ela é bem divertida. A gordura corporal também é controlada por um gravitostato interno presente nos nossos ossos, dos nossos membros inferiores. Então, lá no osteócito, que é a célula do nosso osso principal, tem dentro dela esse sistema que faz uma avaliação do efeito da gravidade sobre o nosso corpo e manda um sinal para o cérebro, que é o hormônio que eu acabei de falar, reduzindo a ingestão de comida. Só funciona se você estiver em pé e em movimento. Então, mais uma razão para você praticar exercícios físicos regularmente e não passar muito tempo sentado. Porque os cientistas descobriram que esse gravitostato, ele desliga quando você está muito tempo sentado. Então, o sedentarismo faz com que você não conte com os ossos, com essa função de gravitostato e essa função reguladora hormonal. Então, seus ossos necessitam de um pouco de estresse para que mantenha o seu apetite sob controle. A dica prática é: configure seu telefone para emitir um bip a cada hora e passe pelo menos 5 a 10 minutos a cada hora fora do assento. Você pode dar uma breve caminhada ou apenas levantar-se para ajudar a aliviar os músculos tensos e melhorar a circulação e também contar com o funcionamento desses gravitostatos, que são mais um mecanismo que nos ajuda no controle do apetite. E agora, a última fronteira, a importância das proteínas. E aqui nesse jornal científico, eles publicaram uma pesquisa muito interessante. A pesquisa desenvolvida por cientistas norte-americanos que tentou avaliar o nível de produção de grelina em pacientes saudáveis após a ingestão de líquidos ricos em hidratos de carbono, em proteínas e gorduras. Eles pegaram 3 grupos e forneceram alimentos líquidos ricos em hidratos de carbono para outro grupo, ricos em proteínas, e para outro grupo, ricos em gordura. E o resultado da pesquisa é que o consumo do líquido à base de proteína teve o maior efeito na supressão da grelina por um período de 6 horas, onde se conclui que nós estamos na vanguarda há muitos anos, porque o nosso shake, um dos elementos mais concentrados em termos nutricionais, é a presença das melhores proteínas de alto valor biológico, como a proteína isolada da soja e as 2 proteínas do leite, a whey e a caseína, que garante também esse efeito saciatógeno. Nós temos um produto extra, além do nosso shake, que nós recomendamos para os nossos clientes e consultores consumirem adicionando ao shake e adicionando também a outras opções alimentares ao longo do dia. É um produto que não tem carboidratos, o nosso shake tem carboidratos, e tem gordura e tem micronutrientes. Esse produto aqui, ele é exclusivamente feito de proteína nesta proporção. 70% de proteína isolada da soja e 30% de proteína do soro do leite, ou whey protein. Olha só a versatilidade desse produto. O fato dele ser feito só de proteína, ele praticamente não altera o sabor do que você come. Então, você pode acrescentar no café da manhã, no almoço, no jantar e nos lanches intermediários, inclusive na sua ceia. Então, você pode criar várias opções e você pode solicitar dicas do seu consultor para que você possa fazer uso da melhor forma possível desse suplemento valioso. Qual é a grande vantagem de você ter essa mistura dessas 3 proteínas em relação à saciedade? É que você vai conseguir saciedade imediata e duradoura quando você toma o nosso shake. A saciedade imediata vem da proteína do soro do leite, que é uma proteína pequena, de digestão rápida. A saciedade intermediária vem da proteína isolada da soja. E a saciedade mais duradoura vem da caseína. Então, quando você tem essas 3 proteínas, você consegue passar mais tempo liberando aminoácidos, que dá possibilidade de você ter mais controle do seu apetite e pensar em outras coisas além de comida.
A dica não é que você apenas consuma muita proteína numa só refeição, mas que você distribua proteínas de qualidade ao longo do dia, nas refeições principais e nos lanches intermediários. Isso através dos alimentos e também através dos suplementos. Então, a nossa recomendação é que você converse com o seu consultor no seu país, que tem pessoas aqui que estão participando da nossa conferência em outros países, para que você tome conhecimento do portfólio de produtos que estão disponíveis. A Herbalife tem uma quantidade muito grande de produtos ricos em proteínas nobres e práticos e saborosos e convenientes e econômicos que você pode colocar no seu programa de reeducação alimentar. Então, mais uma dica aqui muito poderosa sobre a Whey Protein. Esse estudo científico mostra que a Whey Protein provoca elevação nas concentrações plasmáticas de alguns hormônios gastrointestinais relacionados diretamente com a saciedade. E isso aqui é legal porque está conectado com um novo produto que a Herbalife acabou de lançar no Brasil, tem tudo a ver com os brasileiros, que é a base do nosso querido café. Só que não é um café normal, é um café proteico. Então, você tem aqui a possibilidade da indulgência, ou seja, do prazer de desfrutar de um excelente café, de ótimo paladar, mas também a oportunidade de você ter o estímulo da cafeína e o poder sacietógeno e ativador metabólico da alta concentração de proteína que você tem nesse produto. Ele pode ser também utilizado como um excelente lanche e um excelente pós-treino. E agora, para a gente terminar, eu quero falar para vocês sobre a importância de começar o dia da melhor forma possível. Esse estudo concluiu que somente um café da manhã rico em proteínas leva a alterações hormonais e neurológicas benéficas que regulam a ingestão de alimentos ao longo do dia, incluindo, olha só que coisa interessante, afeta até os petiscos noturnos. Então, a dica é, comece o dia bem com um café da manhã saudável, rico em proteínas e nutrientes essenciais. E aqui está o conceito do nosso produto principal. Alta densidade nutricional, calorias controladas e o aporte correto de proteínas de alto valor biológico. Quando você prepara esse produto shake com Nutrev ou com leite semidesnatado, se no seu país não tem um Nutrev, porque o Nutrev é exclusivo do Brasil, e acrescenta o suplemento de proteína, você vai ter um equilíbrio de carboidratos e proteínas, vai ter uma alta concentração de fibras pré-bióticas, baixa concentração de gordura e um alto teor de micronutrientes. Por isso, alta densidade com baixa caloria. E você pode misturar com frutas da sua preferência e criar ótimas experiências gastronômicas. E aqui algumas pesquisas para confirmar a importância do café da manhã saudável. As pesquisas revelam que quem faz um desjejum de qualidade tem uma maior tendência para seguir um padrão alimentar mais equilibrado do que quem tem um café da manhã deficitário. Outra pesquisa, um café da manhã rico em proteínas mostrou reduzir os desejos durante o dia e ajudar no controle do apetite. Estudos mostram que pular o café da manhã está intimamente ligado ao ganho de peso e a comer demais no final do dia. O café da manhã foi identificado pelos pesquisadores como um dos principais fatores para ajudar a reduzir o consumo total de calorias diárias. Então, tem muita pesquisa científica confirmando que a melhor estratégia para você começar bem o dia é um café da manhã saudável, equilibrado, rico em nutrição, baixo em calorias e com as melhores proteínas. Aí está o resumo. Alta densidade nutricional provoca déficit calórico e um aporte adequado de proteínas. Portanto, você pode, além do café da manhã, eventualmente também substituir o seu jantar e acelerar o seu processo de controle de peso e melhoria da sua composição corporal. Isso aqui é a síntese que nós queremos deixar com vocês para encerrarmos a nossa palestra de hoje, de que nós temos 3 grandes pilares que nós promovemos para um programa de estilo de vida ativo e saudável. O pilar número 1 é a reeducação alimentar. Uma alimentação saudável, equilibrada, prazerosa, que permita que você viva com qualidade por muito tempo. Praticar exercícios físicos regularmente, pois não há nenhum produto e nenhum alimento que substitua os benefícios do exercício. E preencher as lacunas nutricionais com suplementos de alta qualidade e utilizar a nossa tecnologia do nosso shake para fazer a substituição parcial de refeições e começar muito bem o dia e ter seu peso, sua nutrição sob seu controle.
podendo desfrutar do prazer de comer de vez em quando, inclusive suas fugas. A regra é, se o seu estilo de vida for saudável, as exceções não vão te prejudicar. Então não precisa de exageros. O que nós queremos é um ponto de equilíbrio. E aqui, para terminar tudo, quero deixar 8 dicas do meu grande amigo, Dr. Nathaniel Wilniski, médico nutrólogo, para você manter o controle sobre a sua fome e seu apetite. Aumente o consumo de proteína saudável. Inclua frutas e verduras no seu dia a dia para aumentar a sua ingestão de fibras. Tome água e chás para melhorar o seu metabolismo, se hidratar bem e fazer com que sua nutrição ocorra da melhor forma. Evite refrigerantes e sucos processados. Procure manter um sono saudável. Tenha um horário organizado das suas refeições. Evite ficar ocioso e outros comportamentos gatilhos. E treine e faça atividades físicas regularmente para manter seu metabolismo ligado e o controle da sua saúde nas suas mãos. Para aqueles que vão iniciar a experiência com Herbalife, nós recomendamos que você converse com seu consultor e pergunte sobre como você pode entrar no nosso programa de fidelidade com descontos progressivos, ou simplesmente o programa do cliente Premium, e usufruir de todos os benefícios, de poder comprar seus produtos diretamente na fábrica com desconto, poder parcelar, ter uma entrega segura e direta da Herbalife Nutrition na sua casa, ter uma linha direta de tira dúvidas com nutricionistas capacitados e poder fazer um cadastro fácil e rápido e começar essa jornada de relacionamento e comunicação conosco e com a nossa empresa. Existe um programa de descontos progressivos que vocês vão poder usufruir. Começa com o nível de bronze, depois você chega no nível de prata e pode chegar até o nível de ouro. E isso vai trazer também benefícios para a sua economia. Isso é muito importante. E aqui a nossa mensagem de despedida. Enquanto nós continuamos a tomar precauções necessárias para nos proteger e proteger a nossa família e as pessoas que nós amamos, vamos seguir mudando os hábitos nutricionais da humanidade e fazer deste mundo um lugar mais saudável e feliz. Sejam todos muito bem-vindos à Herbalife. Foi um prazer estar novamente aqui com vocês.